Amados, queridos irmãos em Cristo Jesus, cuja graça um dia se manifestou da parte dele sobre todos aqueles que foram escolhidos e chamados por ele antes da fundação do mundo, hoje eleitos de Deus, predestinados e salvos para a honra e a glória do seu santo nome. Quero pedir a vocês que me ajudem a divulgar esse canal para que pessoas possam serem alcançadas através do Evangelho da graça de Deus, o Evangelho pregado pelo apóstolo Paulo, o apóstolo dos gentios. E então eu te peço que se inscreva no meu canal, me ajuda divulgando, dê um like, compartilhe. E eu sou muito grato, muito agradecido a cada um de vocês que fizerem, que entenderem e que compreenderem isso. Quero compartilhar convosco uma palavra sobre o tema que diz assim: só a graça pode te libertar do sistema. E quero fundamentar na epístola do apóstolo Paulo aos Gálatas, no capítulo 5, versículo 1, que diz assim: Cristo nos libertou para que sejamos de fato livres. Estai, pois, firme, e não torneis a colocar-vos debaixo do jugo da escravidão. Palavra poderosa do apóstolo São Paulo. Queridos, sobre este tema, que somente a graça pode te libertar desse sistema perverso, cruel e mau, quero fazer uma reflexão. A liberdade é uma característica fundamental de todo ser humano. Ser este que foi criado como espírito, a imagem e a semelhança de Deus. Assim ele nos criou. E através da liberdade em Cristo, que o homem se orienta para o bem. Somente através da liberdade em Cristo é que podemos nos orientarmos para o bem. E a busca da sua felicidade plena. O homem está em busca disso. E então Deus quis nos dar esse grandioso dom para que o busquemos espontaneamente, não sob o jugo, não sob fardos pesados atados sobre os nossos ombros, não sob rudimentos, sob preceitos, sob a liderança de homens, mas sob a orientação plena e total do Espírito Santo de Deus, que habita no nosso espírito e que testifica com o nosso espírito que nós somos filhos de Deus. E então assim nós passamos a sermos guiados e dirigidos pelo Espírito Santo para que possamos viver em uma liberdade plena em Cristo Jesus. Ele nos deu esse dom. O que a religião, o que as denominações, o que o sistema nos impedem dessa tal liberdade espontânea em Cristo Jesus. Essa liberdade dos filhos de Deus se realiza em plenitude total na pessoa bendita de Cristo Jesus. Somente em Cristo Jesus podemos ter
essa total liberdade. Cristo nos liberta do jugo da lei. Cristo nos liberta dos preceitos dos homens. Cristo nos liberta de todos os rudimentos e da escravidão do pecado. E o que ele faz então? Ele nos abre caminhos de vida total, de vida plena. Deus, através de Cristo Jesus, nos torna livres para que frutifiquemos os nossos talentos. Aonde? No serviço de Deus, para o bem do corpo de Cristo, que somos cada um de nós. O corpo de Cristo é um organismo vivo, onde todos nós somos irmãos, onde Ele deu a cada um de nós um dom para que pudéssemos desenvolver em função do bem-estar do corpo de Cristo. Cada um tem a sua importância, cada um tem a sua participação. Ninguém é mais do que ninguém. Todos são importantes no corpo de Cristo. E o corpo de Cristo, ele tem o cabeça, que é Cristo. Então o corpo de Cristo, ele é guiado, ele é dirigido, ele é orientado pelo cabeça, que é Cristo. Então nós não vivemos sob a liderança de homens, seja eles quem forem. Tenham os títulos que tenham, como eles se intitulam, como eles se autodenominam, apóstolos, pastores, evangelistas, bispos, enfim. São dons que Deus concede aos seus filhos, a cada um de nós, para que no corpo de Cristo possamos desenvolver esses dons para a edificação e o crescimento do corpo, para que todos possam entender e compreender qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. São para isto que os dons foram nos concedidos, e os homens transformaram esses dons em títulos, para que eles pudessem ter primazia, para que eles pudessem terem destaques, para que eles pudessem estarem em evidências, serem reconhecidos pelos seus liderados, e esses prestarem a eles satisfação e obediência de todas as suas vidas, seja ela no contexto espiritual, ou no contexto físico, ou no contexto da vida aqui. Porque é isso que eles ensinam. Queridos, somos espírito revestido de carne. E como espírito que somos, nós somos submetidos a uma obediência a Cristo. Eu quero te dizer que todos e quaisquer sistema é terrível e cruel. O sistema é perverso e mau. Sabe por quê? Porque você tem que servir e ser subjugado. As suas ideias, as suas crenças. Você não pode ser diferente. Você tem que aceitar e praticar tudo o que eles ensinam. Com isso, você se torna cada vez mais preso a esse sistema. Tudo é voltado para eles, para as suas lideranças, para aqueles que estão no comando, para aqueles que estão de frente. E então você procura satisfazer as suas conveniências, os seus interesses, para que eles possam viver uma vida frutífera e farta aqui nesta terra, enquanto os seus liderados, na maioria das vezes, vivem em dificuldade, porque servem a esses sistemas juntamente com os seus líderes. As pessoas, elas passam a viver em função do sistema desses líderes 24 horas por dia. Se tornam verdadeiros escravos. É o preso em plena liberdade. Essas pessoas não podem pensar. Essas pessoas não podem raciocinar.
Eu, durante 46 anos, fui escravo e subjugado por eles, assim como muitos hoje os são. Como igreja, vivendo em 4 paredes, nós temos que sim nos reunir como igreja, mas não se reunir na igreja que são nos templos que eles chamam de igreja. Sabe por quê? Porque a igreja somos nós, o corpo de Cristo somos nós, e Ele habita em cada um de nós. Nós somos o santuário, nós somos a morada do Altíssimo, e é em nós que Ele reina, é em nós que Ele habita. Então as pessoas estão lá, nessas 4 paredes, presas às liturgias, aos rituais, aos dogmas, aos preceitos implantados pelos homens, aos rudimentos da lei mosaica. Essas pessoas estão lá tendo como cabeça e líderes os homens com seus títulos, e esses homens, como se fossem os senhores feudais, exigem dos seus liderados que lhe prestem honras e obediências, porque eles se colocam como líderes espirituais, com poderes de agirem e determinar o que eles bem quiserem. É isso que eles fazem. E ameaçam as pessoas. Eles amaldiçoam as pessoas. Eles dizem para os seus liderados que se você não viver dentro desse contexto implantado e ensinado por eles, você é amaldiçoado, porque eles têm uma bênção para serem liberadas sobre vocês. É isso que nós percebemos e vemos dentro da maioria dessas instituições religiosas. E enquanto isso, o povo cada vez mais vive em opressão, oprimido, sem perceberem que estão sendo oprimidos, sem perceberem que vivem em opressão, até mesmo dizendo com palavras que Cristo o libertou, mas a prática, o dia a dia, não retrata essa liberdade plena que Cristo nos outorgou. Em função de como vivemos, em função desses líderes, dessas pessoas, que cada vez mais estão se enriquecendo com os dízimos e as ofertas das pessoas, criando cada vez mais coisas para que possam tirar proveito em função das pessoas. E os olhos das pessoas estão fechados espiritualmente e não conseguem enxergar este evangelho, o evangelho de Cristo Jesus, o evangelho pregado e ensinado por Paulo, o apóstolo dos gentios. Não esse evangelho ensinado e pregado dentro das instituições religiosas que atam fardos pesados, que colocam uma série de coisas para que as pessoas possam seguir. E é isso que está acontecendo. Você, irmão, é um predestinado. Você, meu irmão, é um predestinado. Você é um eleito, você é nação santa. Você é geração eleita, sacerdócio real. Você é povo de propriedade exclusiva de Deus. Conforme na epístola de Pedro, no capítulo 2, na primeira epístola, versículo 9 diz. É a palavra de Deus que diz. Você já parou para pensar, para refletir sobre isso? Talvez você até cita isso, talvez você até diz isso, mas você não vive isso na prática como uma geração eleita, como um sacerdócio real, como um povo de propriedade exclusiva de Deus. Queridos, a Bíblia diz que você é escolhido em conformidade com a consciência do Deus Pai. Você foi escolhido. Antes de tudo e de todas as coisas, Ele te escolheu. No dia em que você nasceu, você tomou forma corpórea.
E o Espírito que estava com Deus antes da fundação do mundo veio e habitou nesse corpo que tomou forma corpórea. E você tem um tempo determinado por Deus aqui neste mundo. E quando findar o tempo da carne, quando findar os nossos dias, o pó, a carne voltará para o pó da terra de onde veio, mas o Espírito, ele voltará para Deus transformado em um corpo glorioso, semelhante ao corpo de Cristo, e assim nós estaremos para sempre com Ele. Não é isto que o sistema ensina. Não é isto que as denominações evangélicas ensinam. Eles ensinam e dizem que essa salvação que Ele já te deu, você pode perder. E quando você volta para a instituição, novamente você recebe essa salvação. É assim que eles ensinam. É assim que eles dizem. Como se eles tivessem poder para ligar e desligar, ascender o seu nome no livro da vida e também apagar o seu nome. É isso que nós vemos e vimos dentro dessas denominações evangélicas, dentro desse sistema religioso. Mas não é esse os ensinos de Paulo, o apóstolo dos gentios. Não é esse. O evangelho de Paulo, pregado e ensinado por ele, é um evangelho totalmente diferente desse evangelho que nós estamos vendo, atando fardos pesados sobre os nossos ombros, impedindo-nos de vivermos uma liberdade plena na pessoa de Cristo Jesus. Fomos escolhidos em conformidade com a presciência do Deus Pai, pela obra santificadora do Espírito, para a obediência e a expersão do sangue de Jesus Cristo. Para que isso? Tudo isso para servir. Tudo isso para a gente servir a Deus, que é o nosso Pai. Somos filhos. E, portanto, como filhos, vivemos como filhos aqui nesta terra até o fim dos nossos dias. O sistema, eles não aceitam esta liberdade em Cristo Jesus. Sabe por quê? Porque eles confundem liberdade com libertinagem. Eles acham que essa liberdade leva as pessoas para uma libertinagem. Mas pelo contrário, se eles entendessem e compreendessem a grandeza desse mistério que nos foi revelado através de Paulo, o apóstolo dos gentios, essa liberdade total, plena em Cristo Jesus, eles veriam o que é servir de fato a Deus. Não viveriam uma vida mascarada, uma vida de medo, uma vida que traz para muitos aflição, desespero, onde as pessoas cometem coisas escondidas porque têm medo dos homens, em função de todos encargos que são colocados sobre os ombros das pessoas. Ao contrário de Cristo, que diz que o seu fardo é leve, o jugo dele é suave. E então você vive uma liberdade total, plena nele. Uma liberdade em que você sente 24 horas por dia o gozo inefável na sua alma. Não apenas naqueles instantes, naquelas horas que você passa dentro de um templo religioso, numa reunião chamada de culto, cheios de liturgias, de dogmas, de rituais, onde tudo é determinado pelos homens, o que se tem que fazer e o que se não tem que fazer. Se você fizer algo ali diferente do que eles determinam, você é alienado. Isso não é liberdade e nunca foi liberdade.
A graça te traz uma liberdade em que durante 24 horas por dia, aonde você estiver, você cultua, você adora, você faz o seu culto racional. Porque você sabe que Deus é Espírito. E por Ele ser Espírito, Ele está em todos os lugares. E não há um lugar determinado, como nas instituições religiosas determinam-se, para que possam buscar a Deus. Eles então realizam cultos que chamam de consagração, de libertação, culto da vitória, culto disso, culto daquilo, nos montes. Enfim, em vários lugares. E eu pergunto, como eu vou buscar a Deus nesses lugares se Deus habita dentro de mim? Pode, porventura, uma pessoa que mora comigo na minha casa vir me visitar? Se ela já mora dentro da minha casa? Não tem como, porque ela ali habita. E é assim que acontece com você, querido irmão, que é um predestinado, que é um eleito de Deus. Ele habita dentro de você. Você é o templo, você é o santuário da morada do Altíssimo. Na graça você reconhece que você é o templo, que você é o santuário da morada do Altíssimo. Sabe por quê? Porque Ele nos salvou e nos chamou com uma santa vocação, não em virtude das nossas obras. Como nós temos dentro do sistema religioso, as pessoas fazendo obras, praticando obras para que possam ser salvos, para que possam agradar a Deus. É assim que o sistema religioso ensina, e as pessoas então ficam lá fazendo obras. Quando no Evangelho da Graça de Deus, Paulo nos ensina que nós não temos que fazer, nem tampouco deixar de fazer, como esse sistema ensina. Sabe por quê? Porque o sacrifício que Cristo fez na cruz foi pleno, foi total. Ele ali apagou de uma vez por todos os nossos pecados. Ele tomou sobre si as nossas enfermidades. Fomos batizados com Ele na sua morte e na sua ressurreição. Não servimos um Cristo morto, mas um Cristo vivo, que vive e reina para todo sempre. No sistema religioso, uma vez por mês, eles se reúnem e realizam uma tal ceia do Senhor, que assim eles o chamam. E ali apresentam um pão e um suco de uva, e diz que aquele pão é o corpo de Cristo e o suco é o sangue de Cristo. E as pessoas precisam estar em comunhão, sem pecado, para que possam participar desse tal pão e desse tal sangue. Quando o corpo de Cristo somos nós, a igreja que é o corpo de Cristo. Paulo orienta, sim, lá em 1 Coríntios capítulo 11, a igreja em Corinto que estava realizando um ato e que chamava aquele ato de ceia do Senhor. Então Paulo até admoesta eles acerca do que eles estavam fazendo, dizendo que não louvavam eles por aquilo que eles estavam fazendo, mas eles começam a ler a partir do versículo 23, dizendo que Paulo instituiu esse ato. Paulo apenas estava admoestando os irmãos ali em Corinto, que aquilo que eles estavam fazendo e chamando de ceia, que eles não deveriam fazer, que Paulo não tinha prazer e nem louvavam a eles por aquilo que eles estavam fazendo. E então Paulo traz ali um ensinamento para ele do que ele recebeu de Cristo acerca da última Páscoa realizada por Cristo, quando Cristo disse aos seus discípulos que ele iria morrer. E enquanto isso, os 12 apóstolos deveriam anunciar a sua morte até que ele viesse. Mas o assunto não é esse. Eu quero te dizer que não temos que fazer, nem tampouco deixar de fazer, como o sistema ensina, mas em função da sua própria determinação
e graça de Cristo. Amado, esta graça nos foi outorgada em Cristo Jesus. Sabe desde quando? Desde os tempos eternos, que é a garantia da nossa herança para a redenção da propriedade de Deus, que nós somos para o louvor da sua glória. Portanto, querido, só a graça pode te libertar desse perverso e cruel sistema, para que você possa viver numa liberdade plena e total na pessoa de Cristo Jesus. Eu encerro dizendo: só a graça pode te libertar de tudo isto e você viver uma liberdade como você nunca viveu, 24 horas por dia. Viver um gozo inefável. Viver sob a orientação do Espírito Santo, sendo dirigido e guiado por Ele. Ele como o único Senhor da nossa vida. Ele como o nosso único pastor. Ele como o único sumo sacerdote. Tendo toda a primazia, sendo centro de tudo e de todas as coisas. E 24 horas por dia, a gente glorificando e reconhecendo que todo o poder, que toda a honra, que toda a glória é somente dele. Quem tem ouvido para ouvir, ouça o que o Espírito Santo, que está dentro de cada um de nós, pois somos todos irmãos, ele tem a nos falar, ele tem a nos revelar. Amém, amém, amém.